Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma live da Arco Advice, desta feita com o ex-juiz, ex-ministro, professor Sérgio Moro, a quem eu saúdo e agradeço a distinção, a honra e o privilégio de entrevistá-lo aqui. Nós temos feito uma série de lives muito importantes nos últimos tempos e a sua presença, ter aceitado o nosso convite, realmente nos distingue e acredito que será de grande interesse para quem nos assiste. Então, boa tarde, ministro. Muito obrigado por ter vindo. Bem, boa tarde, senhor Murilo. Eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer. Eu acho que essa pandemia, com tudo de ruim que ela tem, as mortes, com o impacto econômico, mas nos fez reaprender a utilizar esses meios de tecnologia. Acho que isso é um retrato que vai permanecer para o futuro. Enfim, claro que não compensa nada, né? Mas é sempre bom poder falar para um público qualificado, um público amplo. Então, muito obrigado. Obrigado. Bom, aqui o nosso modelo é basicamente fazer algumas perguntas. Algumas serão de aspecto mais específico, outras de aspecto mais geral. Eu queria começar falando exatamente sobre o aspecto geral. O senhor tinha ideia de como, quando inicia a Operação Lava Jato, do impacto que teria, o impacto sistêmico na economia brasileira e na política brasileira, tanto no que diz respeito às metodologias de contratação de serviços públicos, de venda de serviços e produtos ao governo, e no tocante à política, as mudanças nas regras eleitorais, com proibição do financiamento de campanha, e também na sociedade esse fortalecimento do desejo de renovação na política. O senhor tinha ideia de que isso podia acontecer quando se inicia a Operação Lava Jato? Não, de forma nenhuma. Até foi engraçado, porque logo no primeiro ou segundo ano do Lava Jato, surgiu um artigo meu que eu tinha escrito em 2004. Era um artigo Considerações sobre a Operação Mãos Limpas, que é a Operação da Itália, Considerações sobre a Operação Manipulite. É um artigo que até foi muito divulgado. E o pessoal dizia, olha, que eu teria escrito um receituário sobre a Lava Jato 10 anos antes dela ocorrer e estava colocando o plano em prática. Mas, na verdade, não teve nada disso, né? Aquele artigo foi apenas uma consideração externa sobre a Operação Mãos Limpas. Grande parte dos comentários, inclusive citações ali, não eram minhas, eram de terceiros. Até me atribuíram erroneamente essas referências. E a Lava Jato ela começou pequena, né? Relativamente pequena. Eram 4 doleiros, lavadores profissionais de dinheiro, e foi se puxando um fio e foram surgindo os fatos. Como juiz, né, o que acontece? Eu não tenho alternativa de simplesmente parar, não posso parar o caso. Então, na nossa obrigação, a gente tinha que cuidar dos casos que eram apresentados pelo Ministério Público, pela polícia, e eu, até como juiz, ia me assustando, né, com a dimensão que as coisas iam tomando. Mas foi passo a passo, né? Ninguém tinha uma noção específica sobre o que ia acontecer. Agora, vários reflexos dela me parecem bem positivos, especialmente esse desejo, tanto no âmbito do setor público como no âmbito do setor privado e do mundo político, de maior integridade. E acho que isso é muito importante e nos reposicionou, de certa maneira, dentro do contexto mundial, em que como se diz, esse desejo pela integridade também é muito, muito grande. Sim, é verdade. Ela teve esse caráter reformador, vamos dizer assim, de costumes. Eu aí passo um link, porque eu mesmo disse em 2014 que a Operação Lava Jato tinha aspectos tenentistas, ou tinha, não digo inspirações, mas tinha identidades com desejo reformista. O movimento tenentista tinha, na reforma do Estado turco, no fim do Império Otomano, um desejo de reformar, de criar um Estado laico, que tivesse voto direto, com os mesmos direitos para homens e mulheres. E o tenentismo tinha, quando aparece, o desejo de restabelecer um sistema político mais democrático, menos clientelismo, menos fisiologismo. O senhor identifica na Operação Lava Jato um ponto de comunhão com um desejo reformista? Não que isso tenha sido propositado, mas
o efeito da Operação Lava Jato termina sendo uma onda reformadora, de certa forma? O senhor vê na Operação Lava Jato essa característica? Pode dizer que, pelo menos, esse aspecto de desejo, de reforma, guarda semelhanças. Dá para falar brincando, ninguém nunca participou da Marcha do Forte, embora eu conheça até o Forte Copacabana. Mas, assim, como juiz, veja, eu não me preocupava muito com as consequências políticas ou econômicas, eu não tinha condições de fazer isso, né? Porque eu tenho que ir lá aplicar os casos e eu tinha basicamente uma acusação que me era trazida, eu tinha que verificar, tem prova ou não tem prova, o que a lei estabelece. Isso das pessoas físicas, né? Os dirigentes, os agentes políticos. A gente via, claro, com preocupação o impacto econômico em algumas empresas que foram afetadas, mas isso é algo que elas tinham que resolver através de acordo de leniência, né? Se comprometer a política de integridade para conseguir continuar operando. Mas isso também não passava normalmente pela minha mão. Eu cuidava mais do aspecto criminal da pessoa física. Agora, é evidente que uma operação dessa magnitude, ela tinha impactos que transcendiam ali o processo no mundo político ou no mundo econômico. Mas isso é algo que era fora do meu controle, eu não podia deixar de fazer o meu dever, de cumprir a lei, pensando nessas consequências, que seria basicamente impróprio. E o que eu penso em particular é que, subjacente a essa questão do combate à corrupção, tem algo que é mais importante, que é o império da lei, né? O rule of law, que é uma parte fundamental do Estado de Direito, né? Da democracia, e isso é bom, inclusive também para a economia, porque gera previsibilidade, né, das ações dos agentes envolvidos, por exemplo, no mercado ou no setor público. Então, a gente não tinha condições de ter essa avaliação. A partir de determinado momento, acho que foi ali por 2016, 2017, eu comecei a dar algumas palestras, às vezes externas ou até aqui no Brasil, e aí falava um pouco mais geral, né, sobre combate à corrupção e tal. Isso tinha, a meu ver, um impacto, assim como também o trabalho do Ministério Público e da Polícia e vários outros atores, né, a população com peso na rua, reclamando por menor corrupção. Então, realmente, teve consequências expressivas. Talvez a gente até assista alguns reveses nesse luta contra a corrupção e por um Estado de Direito mais forte, mas eu acho que existe uma agenda já traçada e um despertar da sociedade para isso que é difícil eu voltar atrás. Eu vou voltar ao tema do leniência adiante, mas aproveitando a questão da legislação, avanço e combate, o senhor mandou, como ministro, um pacote de medidas anticorrupção para o Congresso, que foi aprovado com ressalvas, com reparos, que para alguns teria desfigurado a sua ideia inicial e teria, enfim, reduzido o alcance das medidas. A minha pergunta ela se refere ao fato de que a legislação existente, anterior ao envio do seu pacote, não teria sido suficiente para fazer a Operação Lava Jato, que foi, sem dúvida, a maior operação anticorrupção no mundo capitalista, entre as maiores economias do planeta. Ou seja, é imperioso que se aprove nova legislação adicional para o combate à corrupção ser exitoso. Qual é a sua opinião sobre isso, ministro? Nós sempre temos que pensar em aprimoramento institucional. E parte do aprimoramento institucional parte não só para uma mudança de cultura, por uma diferente prática judicial nos processos, por exemplo, anticorrupção, mas também por mudança na legislação. A mesma coisa a questão a gente pensa hoje em dia do mundo dos negócios. É possível fazer negócio no Brasil? É possível. É possível ter lucro? É possível. Agora, é inegável que existe uma série de fatores que muitos reclamam do mercado que impactam a qualidade e eficiência dos negócios. Então, dentre as maneiras de melhorar, se encontram aí as alterações legislativas. Durante a Lava Jato, aquilo foi utilizado, aquele instrumental que nós tínhamos, acho que com eficácia, né? Pontuais críticas foram feitas, acho que isso é natural dentro de qualquer obra da natureza humana, mas eu acho que os resultados foram muito positivos. O desafio era consolidar esses avanços. Daí a minha razão de entrada no governo,
né? Muita gente não compreendeu bem, mas assim, eu assumi um compromisso com o presidente, era um compromisso meu, nós vamos trabalhar duros contra o crime organizado, criminalidade violenta, e vamos tentar consolidar esses avanços anti-corrupção. As duas primeiras agendas, acho que foram bem, né? Nós fomos muito duros contra o crime organizado, e elas também são uma preocupação, inclusive em relação, em certo nível, a não só a segurança, mas a economia e a democracia. E nós também conseguimos uma redução significativa da criminalidade violenta, em parceria com os estados, diga-se, né? Agora, na agenda anticorrupção, no que dependeu de avanços legislativos, realmente não se conseguiu avançar muito. O projeto anticrime, eu acho que o resultado final dele é mais positivo do que negativo, mas poderia ter sido melhor se tivesse sido aprovado sem algumas alterações que foram feitas no âmbito do Congresso, né? Claro, o Congresso é um ambiente democrático, eles têm autonomia para decidir, decidiu assim, está decidido. Agora, isso não significa que não se possa fazer críticas, né? Claro que críticas de alto nível, críticas institucionais, as mudanças que fizeram, na minha opinião, principalmente em algumas restrições às prisões preventivas e acordos de colaboração, não foram as melhores. Além da figura que colocaram lá do juiz de garantia, que em tese é interessante, mas assim, num país continental como o nosso, em que grande a maioria das comarcas só tem um juiz, é algo assim muito complicado para ser implementado, tanto que dois juízes, né, da Suprema Corte, com visões diferentes sobre o tema, suspenderam sucessivamente a vigência dessa parte da lei. E não sei qual vai ser o resultado final disso. Como o senhor vê o seu relacionamento no período que o senhor foi ministro com o Congresso Nacional? Eu faço essa pergunta porque, obviamente, ao longo da Operação Lava Jato, se estabeleceu um clima de antagonismo entre a classe política e o que chamavam a República de Curitiba. Isso gerava muitas críticas, muitas ações, vamos dizer, até tentativas de votação de matérias que poderiam impactar o andamento das investigações. Então, quando o senhor chega ao posto de ministro da Justiça e tem que lidar com o Congresso, como é que o senhor se sentiu nessa missão e como foi seu relacionamento com o Congresso Nacional, estando em Brasília e frente a essa circunstância que já existia por conta da sua atividade anterior? Bem, aí acho que tem alguns, não na sua pergunta, mas nas considerações sobre esse tema, existem alguns equívocos que as pessoas muitas vezes falam. Então, eu ouço alguns falarem, houve criminalização da política. Na verdade, né, e isso eu posso falar com consciência absolutamente tranquila, todos ali tiveram processos com acusações, com provas, condenações, né? Não vejo ninguém que foi condenado particularmente injustamente. E, normalmente, quando foi condenado algum agente político, foi por uma questão relacionada a suborno e lavagem de dinheiro. Então, assim, isso não faz parte do ambiente natural da política. Então, isso não é criminalização da política, isso é identificar um político que, lamentavelmente, se corrompeu, praticou um crime, e o processo contra ele, né, que acaba levando ao afastamento dele da vida política, no fundo, é uma depuração da política, mas não é uma depuração do ponto de vista ético, é uma depuração do ponto de vista legal, né? Ninguém ali estava discutindo moralismos, questões relativas a tamanho de minissaia ou costumes, não, eram acusações de crimes que eram avaliadas e aí, eventualmente, resultava em condenação. Lamentavelmente, a pessoa é um político, mas isso não é criminalização da política. Quem criminalizou a política foi o político que cometeu o crime. No Congresso, no Ministério, eu recebia muitos parlamentares, conversei com muitos parlamentares, acho que isso faz parte natural do jogo democrático. Conheci muitos parlamentares de qualidade, conheci muita gente boa, simpática, e que ajudava nas pautas. Também via que tinham pessoas que não concordavam com as nossas posições por uma questão de diferença de pensamento. Eu acho que isso é absolutamente normal. Tá? Agora, de fato, existia em alguns estratos ali uma certa resistência, talvez pelo fato da atuação pretérita, né, como juiz, às vezes por uma visão um pouco estereotipada de que
nós achávamos que todos os políticos eram desonestos, que nunca foi afirmado e não é verdadeiro. E uma outra parte, existe aquele jogo político partidário, né? Então, às vezes, existe um jogo de poder ali que, às vezes, a pessoa pode até concordar com você, não ter nenhum sentimento negativo, mas entende, olha, é melhor não dar essa vitória política ao indivíduo X. Então, acontece isso também. Agora, isso é natural, né? Eu acho que não é o melhor caminho. Eu acho que a gente tem que aprovar o que é melhor para o país, independentemente se isso gera um dividendo político favorável ou X ou a Y. Mas, enfim, ainda assim, eu acho que o resultado final do projeto anticrime, somente em relação à criminalidade violenta e crime organizado, foi positivo. Tá? O que não significa que não poderia ter sido melhor. Entendi. Como ministro, o que o senhor destaca como mais positivo na sua gestão? O que o senhor destacaria como um ponto alto do período que o senhor esteve à frente do Ministério? Bem, nessa parte de enfrentamento à criminalidade organizada, houve uma mudança de patamar, ilustrada aí pelas intervenções que fizemos na área da segurança pública para cuidar não só de crises, mas para promover a integração entre as forças policiais federais e estaduais. Nós implementamos, por exemplo, um bom projeto relativo à segurança de fronteiras, que é a Operação Vigia. Nós também começamos a trabalhar mais com integração de inteligência e de atuação concertada das polícias. O modelo aí seguido é o que a gente chama dos Fusion Centers, que existem nos Estados Unidos e proliferaram principalmente após o 11 de setembro, em que você reúne no mesmo ambiente agentes policiais, ou agentes da Receita, ou agentes dos vários órgãos encarregados da aplicação da lei, como se fosse uma força-tarefa permanente. Nós tivemos aquelas ações são efetivas, mas ela tem um simbolismo, por exemplo, a transferência das lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais foi algo bastante importante, porque o ataque a essas organizações, ataque na forma da lei, evidentemente, mas isso também tem um simbolismo. Na minha avaliação, eles deviam ter sido transferidos em 2006, quando ocorreram aqueles atentados em São Paulo. Isso não foi feito. Isso dá à organização uma certa aura de invencibilidade. Ninguém tem coragem de mexer com a gente. Isso mudou. Foi uma parceria com o governo de São Paulo, o governo federal, foi um dos primeiros atos, inclusive, da nova gestão. E temos que destacar aqui, nós tivemos uma queda expressiva dos principais indicadores criminais durante o ano de 2019. Assassinatos caíram em torno de 20%. Roubo ao banco caíram impressionantes 40%. Quando eu levantava esses dados, nós não tínhamos antes estatísticas unificadas, passamos a ter, durante a minha gestão, nacionais. Quando a gente usava esse dado para destacar, a gente sempre falava, olha, também é um trabalho das forças de segurança estaduais e distritais e até mesmo das forças de segurança municipais. Mas é inegável que aqui também tem uma participação do governo federal. Isso eu acho muito positivo, porque nós vivemos muito tempo, e ainda vivemos no país, com indicadores criminais muito ruins, que trazem insegurança pública, que trazem ao cidadão um receio de sair na rua e ser vítima de alguma espécie de crime, ou que fazem as pessoas irem morar em condomínios fechados, com elevados gastos de segurança, também empresas. Então, essa queda, 20% de assassinatos, é algo que não teve precedentes históricos antes no Brasil, mostrando que é possível. A gente não está fadado a viver num país violento e repleto da criminalidade. É possível adotar políticas consistentes que gerem esse resultado positivo. Eu acho que o legado principal foi esse. Infelizmente, eu acabei tendo que sair por razões já conhecidas, não vi condições de permanecer no governo, mas durante o período que fiquei, acho que o resultado foi bastante positivo nesses aspectos, principalmente das realizações executivas. A agenda legislativa realmente foi um pouco mais difícil. Voltando a falar da Operação Lava Jato, tem um tema que sempre foi muito polêmico, que é a questão da mediatização da justiça, que é essa tensão excessiva e que gerou até
um seriado chamado Trial by Media, que é um seriado do Netflix. Enfim, então a minha pergunta é: a mediatização ela pode contaminar o processo de julgamento? Porque muitas vezes ela embute um pré-julgamento, né, do indivíduo, quando ele é exposto de uma forma ampla na sociedade pela mídia, e isso termina gerando um efeito Tostines ali. O sujeito é culpado porque aparece culpado e parece culpado porque é culpado. Então, essa mediatização, como se houver esse fenômeno da mediatização na lisura, na independência, na autonomia, ou no fortalecimento do bom direito, como se houver o problema, que é um problema da sociedade moderna, uma sociedade que o Mário Vargas Llosa diz que é a civilização do espetáculo. Como é que o senhor vê essa questão? Acho que essa é uma questão mundial, né? Até mencionado aí essa própria série, eu não assisti ainda, mas li a respeito. Mas tem casos também envolvendo, por exemplo, lá o caso mais famoso, talvez, de saturação, de cobertura midiática, foi o O.J. Simpson, né? Que veja que, diferentemente, levou à absolvição de alguém que aparentemente era culpado, pelo menos segundo o que é conhecido, foi depois condenado, inclusive, no processo civil, e aparentemente as provas eram substanciais, mas com a exploração de um álibi, né, de cunho racial. Claro que pode acontecer situações de cunho racial dentro do processo e são negativas, mas aquilo acabou levando a uma absolvição. Algo que não foi muito bom, né? Na Lava Jato, o que eu sempre defendi, o juiz tem que julgar segundo a lei e segundo as provas, né? Então, o juiz não pode condenar alguém porque a imprensa acha ele culpado ou absolver alguém porque a imprensa pensa nessa linha. Então, para condenar ou absolver, não se faz uma pesquisa de opinião pública. É indiferente se 90% acham que é culpado e 10% acham inocente, o juiz vai fazer uma avaliação. Agora, nós tínhamos uma tradição de praticamente impunidade de casos de grande corrupção. Nós vimos que o nosso sistema não funcionava bem, né? Então, raramente casos de grande corrupção, pouquíssimas exceções, como na ação penal 470, mensalão, chegavam a um bom termo no sentido de levar a condenações quem devia ser condenado, né? Porque, afinal de contas, esses processos contra pessoas poderosas, política e economicamente, sempre enfrentam resistências e nem sempre é fácil levá-los aí a bom cabo. Nessa perspectiva, o que eu entendi desde o início, isso também é um mandamento constitucional, na nossa Constituição, os julgamentos têm que ser públicos, que nós não iríamos fechar nada ao escrutínio público, para que as pessoas pudessem conhecer, quando se falava corrupção de um diretor da Petrobras, a gente não está inventando, não é um processo de perseguição política. A pessoa tem uma conta lá no Mônaco, que não é declarada, com 30 milhões de euros, e que é inconsistente com o rendimento de um diretor da Petrobras, ainda que ele ganhe bastante, né? Então, nós fizemos essa opção pela abertura, pela publicidade, e aquilo também não havia como voltar atrás. Isso foi feito lá desde o início, foi feito com bom propósito. Agora, não creio que tenha alguém ali, todos os acusados da Operação Lava Jato, que tenha sido condenado por uma pressão da imprensa. Tanto assim que vários casos, a grande maioria das condenações que eu proferi, foram depois confirmadas pelo Tribunal Regional da 4ª Região, pelo Superior Tribunal de Justiça, e quando foram julgados nesses tribunais, normalmente, salvo algumas exceções, sem tantos holofotes como do julgamento da primeira instância, né? Porque a coisa já tinha sido amortecida um pouco. Então, eu reconheço aí que existe um problema, né, eventualmente no espetáculo do processo. Isso não é algo de todo positivo, mas vamos reconhecer que nós temos um mandamento constitucional que fala em publicidade dos processos e julgamentos. E em casos de crimes contra a administração pública,
envolvendo figuras públicas, né? Um ex-presidente da República, um ex-presidente da Câmara, diretores da Petrobras, é praticamente impossível você fazer tramitar esses processos em segredo, e não creio também que seja desejado. Entendi. Eu, quando coloquei o tema, não tanto criticando a transmissão de julgamentos, que também é um ponto que as pessoas criticam, mas sim, muitas vezes, operações de condução coercitiva, de manhã, cedo, e que tinham uma ampla cobertura mediática, que estabeleciam uma imagem do investigado, do depoente, no caso, convidado para depor, uma circunstância de quase de pré-culpa. Então, esse era o aspecto da mediatização que parecia mais longe do direito. Não, a transmissão do julgamento, eu acho que o senhor tem razão. O julgamento está ali, o depoimento, claro, quando é segredo de justiça ou no interesse da própria investigação, ou por razões outras, mais legais, embasada de uma maneira legal, o julgamento público, enfim, os depoimentos são até positivos. A orientação que nós dávamos, né, até porque eles têm um cuidado muito grande no Brasil, era evitar a utilização de algemas. Pontualmente, isso acabou sendo desobedecido em um caso, e até gerou lá uma apuração, embora até se entenda a visão do policial, então, olha, eu vou conduzir a pessoa, então eu preciso ter a segurança total de que não vai acontecer algo extravagante. Então, em geral, nos colocava algema nesses presos, né, quando tinha alguma prisão preventiva ou temporária, e se proibia a filmagem. Agora, às vezes, a imprensa descobria e conseguia fazer imagens à distância e tal, mas nunca houve aquele, como é que se diz? Até uma expressão em inglês lá, peep walk, né, que é colocar o indivíduo algemado para sair andando no meio da exposição. Teve uma situação que isso aconteceu, lamentável, que foi do ex-governador Sérgio Cabral, mas foi assim algo absolutamente extravagante, e eu mesmo repudiei na época, achei que aquilo foi indevido, né? Mas às vezes era uma situação um pouco difícil de ser controlada. No caso mesmo, por exemplo, mais polêmico do ex-presidente, né, Lula, o que nós vimos foi que após as diligências, durante as diligências de condução dele para depoimento, que ele não foi algemado nem nada, houve um chamamento da militância pelo próprio acusado, pelo próprio investigado e seus advogados, querendo transformar aquilo num evento político. Então, aí é difícil, né, de controlar, né? Mas realmente o ideal é evitar essa situação. Um ponto interessante é um aspecto mais geral. O Brasil vive, para alguns, um conflito institucional. Esse conflito institucional ele estaria reacomodando, né, os três poderes, né, nesse concerto entre eles, né, de distribuição de poderes e de autonomias, né? A operação, o mensalão, o julgamento do mensalão foi um marco, né, nesse processo que fortaleceu o judiciário, a sua autonomia, a sua independência, e provocou também, ou não diretamente, mas paralelamente a isso, o fenômeno do que se chama a judicialização da política, que é o chamamento, né, da decisão judicial de questões de natureza política. Ora, porque não se tem uma maioria para chegar a uma conclusão do tema, ora, porque se questiona a decisão de uma maioria dentro do Congresso. Como se vê o fenômeno da judicialização? Como se vê essa questão específica do Poder Judiciário interferindo ou decidindo questões de natureza política? Essa é uma questão muito interessante, que é algo que acontece não só no Brasil, mas também no mundo todo, em diferentes proporções, né? Tem uma discussão muito ampla sobre isso, por exemplo, nos Estados Unidos, especialmente no que se refere à amplitude ou não do que eles chamam de revisão judicial de constitucionalidade, né? O controle de constitucionalidade das leis. Nesses casos criminais, o judiciário ele está atuando no campo próprio dele, no campo mais específico, que é o judiciário que cabe realmente decidir sobre julgamentos criminais. Então, embora esse julgamento do mensalão, da Lava Jato, tenha tido toda essa repercussão,
toda essa publicidade, todo esse efeito, veja que aqui é um campo que ninguém discute a legitimidade do judiciário para proferir aquele julgamento, é um campo próprio. Né? Às vezes, o que a gente verifica, falta, em algumas situações, um pouco mais de autorrestrição do judiciário. Eu mesmo, lá como ministro de casos, durante a pandemia, de juiz decidindo fechar o aeroporto, às vezes bem intencionado, entendeu? Não querendo que se espalhe, que venham pessoas doentes para aquela localidade, mas às vezes sem a percepção de que aquele ato podia ter consequências mais graves, como, por exemplo, impedir que equipamentos médicos pudessem ser deslocados para aquela localidade, já que dependia da continuidade de voos e funcionamento do aeroporto. Então, às vezes, falta um pouquinho de autorrestrição em algumas intromissões do judiciário na esfera dos outros poderes, mas isso tem que ser visto assim com muito cuidado. Para colocar um exemplo, a questão que foi bastante questionada dentro do governo federal, da decisão do Supremo Tribunal Federal, relacionada a medidas de isolamento e quarentena adotadas pelos estados e municípios. Né? Que o Supremo decidiu, olha, os entes federados têm autonomia para impor essas medidas e o governo federal não pode revogá-las. Isso gerou muita controvérsia, muita resignação dentro do governo federal. Mas qual que foi a minha avaliação interna? Se o governo federal tivesse um plano abrangente, nacional, para tratar essas questões em coordenação com municípios e estados, provavelmente o resultado do julgamento seria outro. Talvez tenha havido uma avaliação do Supremo Tribunal Federal de que, na ausência de um plano federal consistente, o melhor seria deixar a palavra com os estados e municípios. Então, muitas vezes, o que existe, o judiciário é chamado a dar uma manifestação em uma situação de conflito ou em uma situação de omissão dos outros poderes. E quando ele interfere, pode interferir mal ou interferir bem. Mas ele normalmente é provocado, também não age de ofício. Enfim, esse é um tema muito complexo. Né? Eu não vejo várias das ações que foram tomadas pelo judiciário necessariamente como erradas nos últimos tempos, principalmente no âmbito aí da pandemia ou essas ações que geraram alguma resignação do governo federal. E muito acho que foi produto de omissões, né? Que aí o judiciário acaba se sentindo compelido a fazer algo. Agora, pontualmente, realmente, existem decisões que poderiam ser evitadas por uma atuação de autorrestrição. Né? Nós tínhamos, durante o início da República, o Rui Barbosa ele falava muito em questões políticas. Né? Ele falava em controle judicial de constitucionalidade, nossa inspiração norte-americana, mas mesmo ele falava assim, existem algumas questões políticas que o judiciário não deve interferir, que ficam fora do controle do judiciário. Né? E normalmente isso está vinculado a essas posturas de autorrestrição. Mas aqui não estou fazendo nenhuma referência a alguma decisão específica, né? Não me entenda mal. Mas eu acho que o Poder Judiciário ele tem uma dimensão que ele não tinha no Brasil, não tinha no passado, isso é crescente, e cabe aí, a meu ver, principalmente ao Supremo, fazer uma alternância entre um certo ativismo, quando necessário, com autorrestrição, especialmente no domínio econômico. Né? Na área econômica, é muito difícil o juiz ter a mesma gama de informações que dispõe o executivo, eventualmente, para fazer uma interferência no domínio econômico. Então, talvez aí seja recomendável uma grande autorrestrição. Eu quero falar agora de um tema de hoje. Saiu a notícia de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, retomou a negociação de um acordo de delação com o advogado Rodrigo Tacla Duran. Esse acordo tinha sido arquivado em 2018. O senhor considera que isso seria, essa reabertura das investigações, tem uma intenção de prejudicá-lo ou de persegui-lo? Por que acontece isso out of the blue agora, né, quando já tinha sido arquivado? Qual é a sua opinião sobre a questão? Eu não posso fazer essa avaliação sobre intenções, né?
o que eu vejo em relação a esse caso, a Lava Jato foi muito difícil. Muitas pessoas poderosas ali, política e economicamente, que infelizmente cometeram crime, acabaram sendo julgadas. E a Lava Jato, e eu em particular, nós éramos constantemente atacados. Até porque dentro do sistema, né, das instâncias, Tribunal, STJ, STF, a parte mais vulnerável era o juiz de primeira instância. Então, vamos atacar alguém, vamos atacar o juiz de primeira instância. Então é perseguição política. Não, mas tinha a realidade. O saque à Petrobras é um fato incontestável, né, nesse cenário. Então, tinha muito desses ataques. Em particular, esse acusado, né, ele é uma pessoa que teve prisão preventiva decretada, fugiu do país, e ele criou algumas histórias lá para tentar evitar a sua prisão, como uma espécie de álibi, com todo respeito, fraudulento, né? Então, o que ele diz ali, de fato, não tem nenhuma realidade mínima. Isso foi arquivado em 2018, né, pela própria Procuradoria-Geral da República, e hoje eu vi essa notícia no jornal, né, fui surpreendido. Espero que não seja verdadeiro, mas se for verdadeiro, me causou estranheza. Por que reabrir isso agora, quando eu acabei de sair do governo? Não me soou bem. Mas, evidentemente, não posso afirmar que existe essa intenção. Acho que esclarecimentos cabem aí, eventualmente, à Procuradoria para saber o que aconteceu, o que motivou isso e tal. Mas eu estou absolutamente tranquilo com a minha consciência de que nada de errado aconteceu durante a Operação Lava Jato. Pelo contrário, né, nós éramos injustamente atacados a todo momento, né, a criminalização da política, a perseguição de partido político, a destruição da economia. Né? Eu sempre pensei assim, olha, a combate à corrupção fortalece a economia. Aquelas teorias que diziam que isso era graxa e não areia são da década de 70, já foram abandonadas há muito tempo. O mundo hoje tem uma percepção de que nós precisamos de competição leal. Muitos dos esquemas de corrupção eram vinculados à competição desleal. Nós precisamos de previsibilidade. Quando você tem um cenário econômico que o suborno conta, você tem imprevisibilidade, você tem normalmente uma vantagem competitiva àqueles desonestos que aceitam se valer de suborno para obter vantagens competitivas. Então, ao contrário, né, de muitos ataques, eu sempre vi o combate à corrupção não como uma bandeira moral, embora também seja, mas como algo que fortalece as nossas instituições, a democracia, a economia, sem nenhum desejo de acender fogueira e queimar ninguém. Ministro, é muito interessante a sua resposta, porque ela leva a duas reflexões. A primeira quando surge a Operação Lava Jato, eu dizia aquilo que foi descrito no livro emblemático de Sérgio Lazzarini sobre o capitalismo de laços foi profundamente abalado. A Operação Lava Jato abala esse esquema que existia de financiamento de políticos, de campanhas para se ganhar obras públicas e ter acesso ao financiamento público dessas obras, criando um carrossel de felicidade para esses participantes. No entanto, muitas empresas envolvidas fizeram acordos, seus executivos de delação premiada e as empresas de leniência. Mas a leniência terminou não se realizando, porque esbarra ali no chamado Sistema U, CGU, AGU, TCU, e isso termina penalizando essas empresas que, no final das contas, não conseguem voltar a trabalhar dentro da normalidade. Quer dizer, não seria racional que o sistema tivesse um fim, ou seja, que quem fez o acordo de leniência, que paga as multas, que cumpre o acordado, pudesse voltar a operar e não ser punido, porque em outros países, quando aconteceu semelhante situação, empresas pagaram as multas bilionárias, empresas de automóvel, empresas de tecnologia, e voltaram a funcionar, estão funcionando. Ninguém fala dessas empresas relembrando o que aconteceu. Mas aqui não, as empresas carregam a maldição, né, mesmo tendo feito o acordo de leniência, e não conseguem voltar porque esbarram no Sistema U, ou mesmo esbarram, aí entram novos atores, o CAD ou a Receita Federal, enfim, eu estou exemplificando de modo aleatório. Enfim, não há necessidade de se estabelecer uma organização em relação a isso, por duas razões. Primeiro, porque é injusto, porque o acordo termina não se realizando
permitindo a volta da empresa ao trabalho. E segundo, porque desestimula empresas a fazerem um acordo. Porque se tu olha a situação de outras empresas, ele prefere ficar lutando contra a decisão até o último cartucho, e ao invés de fazer o acordo de leniência. Como o senhor vê essa situação? Eu concordo completamente com as suas ponderações. Primeiro, só separando, né? Eu acho que, independentemente do poder público, do setor público, nós temos uma agenda anticorrupção, de integridade, que faz parte do nosso setor privado, que é crescente, né? O mercado de compliance, por exemplo, teve uma evolução muito forte e uma percepção das empresas brasileiras da importância de agir com correção, porque é bom para os negócios e evitam danos reputacionais severos. No âmbito do acordo de leniência, nós tivemos dois problemas na Operação Lava Jato. Primeiro, algumas empresas, talvez confiantes no sistema de impunidade, demoraram muito. Eu lembro, por exemplo, que duas grandes empreiteiras que foram investigadas com buscas e prisões até de dirigentes em 2015, publicaram anúncios em revistas, em jornais, criticando a operação, negando qualquer responsabilidade e agiram assim com todo o seu poderio econômico para tentar desmoralizar as investigações e os seus integrantes. Um ano depois, elas estavam admitindo as falhas. Então, aí se vê que, nesse caso, um primeiro erro foi das empresas, porque o que eu acho? Podem acontecer crimes corporativos dentro das empresas, sem o conhecimento dos dirigentes, ou com conhecimento parcial de alguns dirigentes, ou até de todos. Mas, se essa situação for identificada, o que é louvável é que a empresa faça uma autoinvestigação séria e a sua depuração. Isso depende muito da ação dos acionistas, né? Eles têm que se movimentar com rapidez, que quanto mais rapidamente o problema for reconhecido e sanado, antes a empresa volta ao mercado recuperada, né? Para recuperar, inclusive, a sua reputação. E quanto mais sincera ela for, tanto maior vai ser a recuperação reputacional. O segundo problema, daí realmente não é responsabilidade das empresas, o nosso sistema, lamentavelmente, é confuso. Né? Empresas fazendo acordo com o Ministério Público, com o CGU, com a AGU, daí TCU querendo controlar esses acordos, aí, eventualmente, alguém discordando e complica tudo. O ideal seria uma legislação mais clara, né? Alguma espécie assim, uma parada e segue, one stop and go, né? E o acordo que fosse celebrado fosse respeitado por todos os participantes para terminar essas discussões sem fim. O que talvez prejudique esse cenário, e aí não é culpa das empresas, é que, no contexto, havia muita desconfiança entre as instituições envolvidas nesses acordos. Então, o Ministério Público não confiava totalmente na AGU ou na CGU e vice-versa, ou não confiava totalmente em alguns outros atores, e o TCU, às vezes, não confia em ninguém, né? Brincando aqui, mas como é um órgão de controle, às vezes todo mundo reclama de algumas dificuldades com o TCU, mas, claro, ele faz o seu papel institucional relevante. Então, isso dificultava uma ação concertada. Acho que isso tem que ser corrigido por legislação. Infelizmente, como ministro, a gente não teve condições de apresentar essa legislação. Também, talvez, isso tenha dificuldades no Congresso, mas o ideal seria realmente um acordo único, né, que fosse respeitado por todas as agências com competência sobre o fato, talvez chamadas em algum momento para aderir, né, aquele acordo já realizado de uma maneira formal, para que a empresa não tenha que ficar fazendo múltiplos e múltiplos acordos. Tipo um guichê único, né? Exatamente. Numa live com o presidente do TCU, José Múcio Monteiro, ele admitiu, né, essa questão e até se cogitamos na conversa a criação de um Conselho Nacional de Leniência, algum lugar onde houvesse uma parada única, um guichê único, e ali o acordo de leniência fosse sancionado por todos os órgãos envolvidos e marchasse para a sua completa implementação, talvez liderados pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
porque, sem dúvida, isso cria uma imensa dificuldade. Muitas empresas ficam prejudicadas, não conseguem avançar na própria retomada das atividades. Por isso, nos falta, senhor Murilo, acho que é uma cultura de respeitar um pouco mais acordos, né? E em um pano de fundo, uma dificuldade em respeitar contratos, que o acordo, no fundo, é uma espécie de contrato ali de leniência. Então, essa desconfiança e esse desejo de todo mundo dar todo mundo ter uma participação, todo mundo fazer uma mudança, todo mundo, quando às vezes tem que ter aquela postura de alta restrição. Já fez o acordo, pode não ser perfeito? Não, talvez não seja perfeito, mas a respeitar o acordo gera segurança. Eu acho que isso é fundamental. Nesse sentido, existe uma tentativa de algumas empresas de criar um organismo de autorregulamentação, né? Reforçando as práticas de compliance e aderindo a códigos de conduta de uma maneira coletiva. O senhor vê isso como um sinal de progresso nas relações entre setor privado e o setor público? Acho que o setor privado ele tem um dinamismo maior aí do que o setor público, e às vezes poderia contribuir mais para algumas ações coletivas interessantes. Eu sempre gosto de citar uma associação que existe lá na Sicília. Sicília tem severos problemas com a Cosa Nostra, que é a máfia siciliana, e lá existe aquela cobrança de taxas de extorsão, que eles chamam do piso, né? Então, paga-se proteção à máfia contra a própria máfia. O comerciante paga para se proteger dos próprios mafiosos. E algumas associações surgiram, uma delas chamada Diopiso, que é basicamente uma associação que tem um compromisso básico de quem é associado não pagar essa taxa de extorsão. Quase como se fosse um selo de identificação. Essa empresa não paga piso, não paga suborno. E eu acho que as empresas, o setor privado brasileiro, claro que é um cenário bastante diferente, poderia também, né, se autopoliciar, se autorregular, até porque, como eu disse, muitas dessas práticas de suborno estão relacionadas à obtenção de vantagens competitivas no mercado. Então, o prejudicado não é a administração pública, tão somente, mas o próprio concorrente, né, que acaba perdendo uma oportunidade porque ele não aceitou pagar uma taxa de suborno enquanto o concorrente aceitou. Então, acho que tem um campo muito amplo para desenvolvimento de algum mecanismo dessa espécie, alguma associação empresarial, seja uma nova ou seja dentro das existentes, mas que pudesse haver alguma espécie de verificação independente. Não, essa empresa, eu posso dizer com uma certa margem de segurança que ela não se envolve nesse tipo de práticas ilícitas. Não, tipo um selo de qualidade. Mas claro que isso teria que ser feito com bastante rigor para não haver uma desmoralização. E o setor privado, a grande vantagem é que a gente não precisa ficar esperando o Congresso, não precisa ficar esperando o Poder Executivo, não precisa esperar o Poder Judiciário. Se houver essa percepção de que uma ação dessa espécie vem em benefício de todos, do melhor funcionamento do mercado, ganho de eficiência e produtividade, é algo que pode ser feito independentemente do Estado. Ministro, uma pergunta atual aí. Como o senhor vê esse inquérito da fake news que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal? Há quem condene, dizendo o Supremo julgando e investigando, uma certa confusão nesse papel, o Procurador-Geral da República pedindo arquivamento. Como o senhor vê essa situação e os potenciais desdobramentos dessa questão na realidade nossa, política brasileira? Alguma dificuldade de avaliação eu tenho, porque isso também era uma noção errada. Eu era ministro da Justiça e Segurança Pública, mas assim eu não tinha acesso às investigações, né? Então existem algumas barreiras legais. O meu trabalho era um trabalho mais estruturante. Então, claro que alguma orientação se dava, por exemplo, a Polícia Federal: olha, quero que você priorize combate à corrupção e combate ao crime organizado. Olha, precisamos formar um grupo especial aqui
de combate a milícias, de combate a crime ambiental, combate ao PCC. Então, isso acontecia, isso é normal dentro da função de ministro, mas a gente não se envolvia diretamente com as investigações. Então, basicamente, o que eu conheço desse inquérito das fake news são os fatos reportados pela própria imprensa, que vem à tona quando as investigações são realizadas. Existe a necessidade no Brasil de se preservar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, são liberdades fundamentais dentro de uma democracia. Agora, mesmo essas liberdades têm alguns limites. E pelo menos o que é colocado pelo ministro Alexandre de Moraes, eu vi o despacho dele quando ele proferiu, que ali ele aponta que haveria indícios de uma rede, né, organizada de disseminação de notícias falsas, calúnias, ofensas. E isso não está protegido no âmbito da liberdade de expressão. Né? Claro que às vezes tem alguma discussão lá como diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Nem sempre é tão singelo, mas às vezes existem elementos objetivos que nos permitem claramente afirmar que aquilo é falso. Né? O chá de gengibre, uma cura para coronavírus, sei lá. Ou eu mesmo, quando saí do governo, recebi várias mensagens de WhatsApp, até redes de WhatsApp, né, com notícias de venda de inquérito para políticos do PSDB, coisa assim, totalmente sem pé nem cabeça, né, sem nenhuma base factual. Então, a rede realmente existe, e eu acho que isso não faz parte da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Antes, é algo que contamina o debate público. Então, com cautela, né, pensando aqui numa margem de segurança, de só coibir notícias falsas que categoricamente possam ser apontadas como tal, né, que não haja margem de dúvida quanto a alguma base factual dela, isso eu acho que tem que ser coibido, porque tem prejudicado. E a gente não está falando aqui de fulano falando para cicrano algo mentiroso. A gente está falando de uma disseminação em rede social, em massa, de notícias falsas. Isso prejudica o debate público. Nas eleições pode até ter um impacto eleitoral. Eu não faço nenhum juízo aqui sobre as eleições do Brasil, muito pelo contrário, né? Não quero nem entrar nesse tipo de situação. Mas, mesmo fora das eleições, isso também tem impacto, né? Tentativa de destruição de reputação de pessoas. E, assim, a circulação das ideias é fundamental. Mas ideias deliberadamente falsas, realmente, aí acho que só prejudicam o debate e podem ser coibidas pela lei. O senhor concorda que as plataformas das redes sociais deveriam ser responsabilizadas de alguma maneira pela veiculação ou pela identificação de quem produz as fake news? Eu falo isso porque eu fui presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. E durante a minha gestão, o tema de fake news foi amplamente debatido e até mesmo se discutiu um anteprojeto que seguia a lei alemã, onde as plataformas, se elas não informassem à justiça quem estava postando a fake news, elas assumiriam a responsabilidade perante a justiça ou perante quem se sentia agredido. Essa matéria não andou, obviamente, há uma opinião de que a liberdade de expressão seria afetada, mas a verdade é que hoje claramente existe uma distinção. A imprensa é responsabilizada por aquilo que ela publica, judicialmente, quer dizer, criminalmente. O jornalista, quando escreve uma matéria que é considerada agressiva, ela pode, ou ilegal ou ilícita, ele vai responder perante a justiça e há uma dificuldade em relação às redes sociais. O senhor defende aí um tratamento mais duro em relação ao tema? Eu não sou especialista na matéria, né? E às vezes podem existir situações de dificuldades práticas dessas plataformas realizarem esse tipo de trabalho. Mas, assim, em princípio, né, guardadas cautelas para não se coibir o livre exercício da expressão na imprensa,
quer dizer, da imprensa que não estaria no caso na rede social, mas o maior controle realmente parece que é necessário. Por exemplo, essa mesma questão de robôs, né, para disseminar e criar uma falsa aparência de aderência a um determinado discurso. Isso é uma distorção, isso é fraude. Eu não vejo como isso pode ser protegido pela liberdade de expressão. A nossa Constituição, ela deixa também a liberdade da utilização da palavra, mas ela veda o anonimato. Então, já existe ali uma opção constitucional, né, de que, por exemplo, ofensas, calúnias, ameaças não devem ser acobertadas pelo anonimato. Existe aí, às vezes, uma dificuldade que envolve uma questão jurisdicional, de jurisdição, que a gente, às vezes, se deparava em casos de investigação. Por exemplo, uma pessoa que utiliza um provedor estrangeiro para transmitir uma ameaça ou para cometer um crime, às vezes havia uma dificuldade jurisdicional para se obter informação de quem que é o titular. Então, às vezes, as plataformas também alegam esse tipo de dificuldade, né? Aí acho que passa por um debate a nível internacional, né? Porque é muito fácil você obter um endereço ou um perfil estrangeiro, mesmo atuando, por exemplo, no Brasil, e acho que deve ser determinante para a plataforma poder ou não revelar a identidade, a pessoa está atuando ou não no Brasil, o real beneficiário, né, o real utilizador daquela mensagem. Então, acho que nós podemos evoluir. É como tem no próprio campo da lavagem de dinheiro, muita discussão que havia no passado sobre contas anônimas, contas numéricas, sem identificação do real beneficiário, contas offshore, sem identificação do beneficial owner, e o mercado bancário evoluiu para se proteger da lavagem de dinheiro, da exigência de mecanismos de compliance e identificação do beneficial owner. Talvez, né, seja isso um caminho natural para essas plataformas nas redes sociais. É uma obrigação de identificar o real titular quando a conta, o perfil utilizado é artificial ou quando é controlado por uma pessoa diferente daquela que se apresenta. Um dos temas que foi da sua preocupação é com relação a relação entre o crime organizado e o contrabando de cigarros. Muita gente não sabe, mas provavelmente hoje o crime organizado se financia mais com o contrabando de cigarros do que até mesmo com a questão das drogas. É verdade isso? Quer dizer, o contrabando de cigarros gera maior renda ao crime organizado do que o tráfico de drogas dentro do Brasil? Nós não temos condições de dar não tenho condições de dar uma resposta absoluta sobre isso, porque nós falamos aí de uma cifra negra, né, de estimativas. O que acho que é uma constatação real, uma visão romântica, né, do contrabandista. Isso, claro que existem pequenos contrabandos, mas em geral, principalmente no mercado de cigarros, existe uma rede e por vezes os mesmos canais que trazem utilizados para trazer droga e armas são utilizados para trazer cigarros contrabandeados. Mas esse é um tema polêmico. Eu lembro que no Ministério da Justiça havia alguma discussão sobre a possibilidade de reduzir o contrabando mediante redução das alíquotas aqui no Brasil. Nós criamos um grupo de trabalho, que era o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e o Ministério da Economia, para discutir isso. E a criação do grupo de trabalho para discutir isso gerou uma polêmica, né? Gerou matérias na imprensa, como se a conclusão já tivesse sido alcançada pela criação do grupo de trabalho. Então, eu acho que... E aí, no final, a conclusão, né, foi no sentido, principalmente a posição do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia, que não havia condições de baixar a alíquota por outras razões. Mas aí que eu também tiro aí um gancho para dizer nós precisamos diminuir a polarização dos debates, né? Então, nós temos que ter a liberdade de discutir essas questões de uma maneira racional, sem uma censura prévia,
e as pessoas têm que baixar um pouco o nível da temperatura, né? Não é bom para a democracia, eu acho, essa polarização extremada entre esquerda e direita aqui no Brasil, e que também se vê em outros países. Eu acho que colocar, né, uma expressão do vice-presidente lá, Milton Mourão, que ele utiliza recorrentemente, colocar a bola no chão é importante. Ministro, o senhor, no artigo de hoje no Globo, diz: democracia é tolerância e entendimento. Há espaço para todos. Não há problema na presença de militares no governo, considerando seus princípios e preparo técnico. Não há espaço, porém, para ameaçar o país invocando falso apoio das Forças Armadas para aventuras. O senhor considera que existe risco de uma aventura institucional com a participação das Forças Armadas? Falando francamente, pelo que eu vi no governo, não. A minha percepção das Forças Armadas, que elas têm um compromisso profissional muito robusto e sério aí com as instituições, com a democracia. E, às vezes, a presença muito intensa de militares da reserva e da ativa podem dar uma impressão errada a respeito de alguns arroubos retóricos. Digo isso com muito respeito do presidente da República, que ele não deveria realizar, né? Porque é algo que traz instabilidade institucional, as pessoas ficam assustadas. Esse é o tipo da coisa, com todo respeito, que a gente não devia nem estar... Não estou lhe censurando aqui, mas a gente não devia estar discutindo, né? Risco à democracia. Eu li um trecho do seu artigo. Não, sim, eu não estou lhe censurando, e acho que faz parte do debate atual no Brasil. E as pessoas veem o Brasil e sempre me perguntam isso. Isso é péssimo para o Brasil. Nós estamos discutindo isso. Agora, nós estamos discutindo isso por conta de uma causa. E a causa são arroubos retóricos que não deveriam existir. Então, o que nós precisamos é estabilidade. Isso é bom para controle da pandemia, isso é bom para controle da corrupção, isso é bom para a economia, recuperação de empregos, inclusive. E nós temos aí que evitar os extremos, evitar esses arroubos retóricos, tem que ter uma maior percepção do efeito de que uma fala de uma elevada autoridade pública tem, no debate político. Agora, risco real à democracia, eu sinceramente não vejo. Eu escrevi esse artigo hoje e eu faço uma qualificação do governo. O que eu vejo é populismo de direita. Sim. Com arroubos autoritários que são mais blefs, mas que têm o seu impacto. Tem o seu impacto, gera um desconforto, só atrapalha. Agora, o populismo, por exemplo, quando não é a minha área, mas especificamente quando se ignora, quando se tem uma postura negacionista em relação à pandemia, tudo bem, a gente sabe que essas medidas de isolamento, quarentena, têm um impacto na vida das pessoas, incomoda, tem impacto na economia, mas isso tem que ser tratado de um ponto de vista racional. Não adianta negar a existência da pandemia. Então, isso faz parte do populismo, de negar a realidade e vir com soluções mágicas, ou interferir nas instituições de uma maneira, com todo respeito ao presidente, mas de uma maneira arbitrária. Isso não é bom, isso tem que ser evitado. Então, eu qualifico esse governo mais como populista, com arroubos autoritários, e eu acho que o populismo de direita é tão ruim como o populismo de esquerda, não faz bem para o país, do que propriamente como um risco aí de quebra da democracia ou quebra das instituições. Mas passaríamos muito bem sem essas tensões, vamos dizer assim. Ministro, uma pergunta que todos gostariam de ter a resposta, saber. O senhor é candidato a algum cargo eletivo? O senhor pensa em participar ativamente da vida pública como um político? Olha, eu tinha uma carreira de juiz, fui para o governo com um projeto de consolidar avanços anticorrupção, avançar nas outras áreas. Fui muito criticado, mas muita gente também na época gostou. Até o mercado gostou, lembro que na época até teve uma avaliação positiva, e muitas pessoas falaram: que bom que está no governo, vai ser uma voz de moderação.
eu me via muito assim, dentro do governo. E, para mim, realmente, a minha saída, que era indesejada, né? Eu saí, que eu entendi que não tinha alternativa para ficar sem quebrar os meus compromissos, gerou um novo cenário. E agora eu vou ter que me reinventar. Ainda estou, né, por conta da turbulência da saída, discutindo mais a turbulência do que qualquer outra coisa. Vejo também, nós estamos no meio de uma pandemia, então eu não tenho sequer cabeça para pensar em perspectivas eleitorais, não passa no momento pela minha mente isso. O que eu quero é continuar participando de alguma forma do debate público. Eu acho que tenho condições de contribuir com o debate público, ainda que como um espectador ou um comentarista, não tem necessidade de eventualmente ser um participante. Mas, como disse, não é o momento para discutir essas questões. Ok. Bom, ministro, eu agradeço muito a sua participação. Nós chegamos aí 1h06. Foram muitos temas abordados. Eu acho que eu tentei buscar vários temas, alguns temas do momento, outros temas mais estruturais, perguntas que eu mesmo queria fazer muito ao senhor na sua trajetória. Eu sempre acompanhei muito como advogado e mais ainda como cientista político a questão da Operação Lava Jato. Então, realmente, eu fico muito agradecido pela sua participação e gostaria de saber se eu queria deixar uma mensagem final aí a todos aqueles que o viram e que vão ouvir depois, porque a gravação vai para o YouTube e vão assistir também uma imensa audiência. Uma mensagem sua final. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Né? Realmente é sempre bom poder falar e continuar participando desse debate. Né? A audiência é qualificada, evidentemente. Eu acho que, acima de tudo, quando a gente está no meio de uma situação dessa, de pandemia, de problema de economia, de alguns um cenário político um pouco conturbado, a gente tende às vezes a desanimar, né? Puxa vida, será que vamos sair dessa? Eu acho que sim, acho que a gente tem que confiar que nós temos uma democracia consolidada, né? As instituições estão funcionando, com alguma turbulência, mas estão. A economia do Brasil, né? O Brasil é um dos países das maiores economias do mundo, então nós vamos recuperar o nosso papel, né? Nós vamos sair dessa e vamos, saindo desse cenário, nós vamos estar mais fortalecidos, eu acredito. Até a dificuldade faz aí nós nos superarmos. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é uma mensagem mais de esperança mesmo, por mais cinzento que seja o cenário atual, pandemia, economia principalmente, nós não devemos arrefecer os nossos ânimos e devemos persistir. Ok. Ministro, muito obrigado, de coração, muito obrigado pela sua participação, foi excelente. E até a próxima, eu espero, daqui a algum tempo, voltar a conversar a partir desses desdobramentos, tanto da pandemia quanto dessas disputas institucionais e também a saída, a retomada do crescimento econômico tão necessário ao país. Muito obrigado. Perfeito. Até a Muito próxima. obrigado. Hein? Até mais.